E nesse vídeo nós vamos falar sobre óculos de sol e óculos de grau. Bom, eu vou começar dizendo que o óculos, ele é um acessório, ele é um elemento a mais na nossa comunicação visual, tendo em vista que ele está no nosso rosto. Então, é aquele lugar, aquela primeira imagem, primeira percepção que a gente tem das pessoas, se ela usa óculos ou não, isso vai contribuir muito. Se ela está com um óculos de grau, ela vai contribuir dessa forma. Se ela está com óculos de sol, também. Porém, existe uma pequena diferença. O óculos de grau, a gente consegue visualizar o olhar, as expressões da pessoa. Já o óculos de sol, a gente não tem essa facilidade. Então, as expressões elas ficam um pouco escondidas. E isso, inclusive, pode ser usado como uma estratégia. Então, eu vou começar lendo aqui as perguntas mais recorrentes sobre óculos e eu vou completando com informações para ajudar vocês a fazer a melhor escolha. Vale a pena investir em um óculos caro? Sim. Por quê? Vamos lá. O óculos, ele também é uma forma de proteção para os nossos olhos. Então, a gente precisa ter pelo menos um óculos de excelente qualidade, tanto de sol quanto de grau, para a gente ter essa proteção, para a gente ter esse extra, esse plus. E detalhe, pasme, mas muita gente consegue olhar para as lentes do seu óculos de grau e identificar se são lentes de qualidade ou não. Porque a pessoa consegue ver se ela é polarizada, se não é. Então, assim, uma lente de grau mais grossa, ela é uma lente mais cara, então ela tem um acabamento diferenciado. Tudo isso vai influenciar na percepção. Isso são para poucos, tá, gente? Eu confesso. Mas a gente consegue sim fazer essas observações. E o óculos de sol não é diferente. A gente consegue também absorver muitas informações ali. Então, por exemplo, a marca do óculos que está na lateral, a gente consegue fazer uma leitura se foi um óculos de grife ou não, se ele é apenas um óculos de marca, se ele é um óculos comum, se ele é um óculos mais acessível. A gente consegue ver isso. O tipo de lente também, sendo escura, a gente consegue identificar algumas coisas na lente. Então, a gente faz essa leitura inicial. Então, é interessante que a gente tenha um óculos de qualidade, sim. Me sinto muito velha de óculos de grau. Como resolver isso? Bom, tem os dois lados da moeda. Eu tenho clientes que vêm para mim que são muito jovens e elas usam o óculos como uma ferramenta para trazer mais maturidade para a imagem. E por que isso? Porque no nosso inconsciente coletivo, as pessoas que usam óculos são as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas são pessoas mais maduras. Então, você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, uma advogada recém-formada. Vamos imaginar o cenário. Uma menina nova, meiga, delicada, que fez direito, que se tornou advogada e precisa mostrar para os clientes que ela tem uma expertise, uma maturidade maior, ela pode usar o óculos de grau como um elemento de peso nesse aspecto e o óculos de sol também. Mas aí existe uma diferença. O óculos de sol com a armação mais clara, uma armação mais fina e uma lente mais clara, ela passa um pouco mais de suavidade. Quando ela é mais escura, ela passa um pouco mais de agressividade. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Tudo isso que eu estou falando, vocês já podem começar a imaginar onde vocês estão nessas questões, o que vocês querem passar, o que vocês querem comunicar, tá? E aí vocês podem ir ticando aí, né, colocando o sim e o não, para depois fazer um checklist no final e ver onde vocês se encaixam melhor. Posso usar, esse aqui eu não, posso usar óculos sem grau para aparentar mais velha? Complementa a anterior, certo? Essa aqui é um caso específico de uma cliente que ela, como eu falei, ela é uma advogada recém-formada, delicada e tudo, e os clientes não estavam validando ela como profissional. Então, a gente fez uma estratégia de imagem onde o óculos deveria trazer esse peso visual de maturidade para ela, tá? Como saber se a armação combina comigo?
Bom, essa questão envolve muito o visagismo e não envolve só o rosto, como a gente ouve falar por aí. Então, assim, o meu formato de rosto é redondo, o meu formato de rosto é quadrado. Calma, vamos lá. O formato ou a forma do nosso rosto, ela é formatada por linhas. Então, linhas arredondadas. Quem tem uma mandíbula mais marcada, né, que tanto os dermatos falam, vamos marcar a linha da mandíbula, ou seja, deixar uma linha mais definida. Essa linha mais definida, se ela for reta, imagine uma flecha reta, ela é mais incisiva, ela é mais eficiente, ela é mais rápida, sabe? Então, essas características também passam informações. E quando a gente define muito bem essas características na gente, fica mais fácil a gente entender qual tipo de óculos vai completar o que a gente precisa. Então, vamos lá. Se eu tenho traços mais arredondados, muito possivelmente os acessórios mais arredondados vão ser os acessórios que eu mais vou gostar e que mais vão harmonizar com o meu rosto. Por quê? Porque há muitos e muitos e muitos anos eu fico me olhando e fico vendo essas linhas. Então, eu estou mais familiarizada com esse tipo de linha. Então, quando eu repito isso, eu me sinto mais confortável, me sinto em casa. E aí, eu acabo reforçando aquilo. Mas tem um detalhe. Se as minhas linhas arredondadas me deixam infantilizada, e não é isso que eu quero, o que eu vou fazer? O oposto. Então, eu vou usar linhas mais robustas, mais retas, para trazer o quê? Um contraponto, para trazer equilíbrio. Então, eu vou equilibrar e não vou harmonizar. Isso serve para acessórios, para óculos e para cabelo, tá? Então, gosto das minhas linhas, gosto do meu, né, do que eu vejo, uso o cabelo coerente, os acessórios também. Então, o óculos, eu quero que ele complemente isso, que ele crie uma harmonia, ou eu quero equilibrar, eu não quero que isso seja excessivo. É uma pergunta que vocês precisam se fazer. Vamos lá. Óculos grande ou pequeno passa uma imagem mais elegante. Depende do contexto do elegante. O que você considera elegante? Foi a pergunta que eu fiz para a pessoa, para minha cliente. E ela me descreveu como seria a descrição dela. Uma mulher de salto, com uma alfaiataria, não justa, mais solta, um cabelo mais esvoaçante, assim, com mais volume e acessórios delicados. Então, qual é o óculos que, na sua concepção, completa essa informação? Porque cada coisa dessa, cada detalhe, o óculos, a bolsa, o cinto, a maquiagem, vai completar uma imagem. Não é uma única coisa que forma uma imagem. Então, qual seria o tipo de óculos, que foi a pergunta que eu fiz para ela, que completaria isso? E ela me descreveu. Eu falei, então, esse óculos é o óculos elegante para você. É a elegância que você quer passar? É. Eu falei, então é algo semelhante que nós vamos formatar para você. Da mesma maneira que muitas pessoas me retratam elegante, a mulher que é moderna, que está antenada, né, com as tendências, que usa a tendência. Então, não vai ser o óculos da outra, vai ser um óculos que ela tem como uma questão mais atual, mais atualizado, mais estiloso, mais moderno, mais contemporâneo. Então, qual é essa mensagem? Qual é esse óculos? Como ele é? Ele é que cor? Ele tem que tamanho? Ele tem qual metal? Ele não tem metal? Essa pergunta é o que você tem que se fazer. A armação precisa combinar com a minha cor de pele ou não? Não necessariamente. Porém, é como eu disse, quer harmonia? Replica. Quer equilíbrio? Busca algo paralelo. Porque pensa na balança. Se você coloca muito de um lado, você desequilibra o outro. Então, quando você põe do outro lado, você faz o quê? Você equilibra.
Então, é como se fosse isso. Eu tenho muita coisa aqui, então eu vou colocar um pouco de coisa aqui. Ou seja, eu tenho o corpo curvilíneo, o cabelo com ondas, traços arredondados, acessórios arredondados. Tô muito feminina, tô muito delicada. Então, eu vou comprar um óculos que tenha linhas mais retas. Detalhe, muitas coisas interferem aí. Altura, peso, cor do cabelo, tipo de roupa e cor de roupa que você usa, maquiagem, até as unhas, o tamanho dos acessórios, tudo isso influencia. Não é só uma coisa ou outra, é cada detalhe importa. Tenho o rosto redondo e acho que os óculos redondos não caem bem. Alguma sugestão? Não caem bem, muito possivelmente, porque o excesso de arredondado está incomodando. Porque quando a gente se olha e acha aquilo e naturalmente gosta daquilo, a gente acaba querendo replicar aquilo. Mas eu sempre falo que para o rosto, e detalhe, ela falou rosto redondo. Rosto redondo é dificílimo de encontrar. Geralmente, 90% que fala que é redondo, o rosto é oval. Que ele tem um pouquinho mais, né, um comprimento um pouquinho maior. O rosto redondo, ele é mais achatadinho aqui. Mas isso é uma informação extra. O que eu sempre recomendo? Se colocar um óculos muito quadrado, não vai gostar. Então, procure esses que têm um formato que mistura as linhas, tá? Mais retas com um pouco ovalada. Isso é ideal, porque você quebra o quadradão e você quebra o redondão. Então, você fica ali no meio do caminho e acaba que te beneficia, dependendo do penteado, dependendo do corte do cabelo, dependendo do acessório que você está usando, dependendo aqui do recorte, né, da gola e das mangas da blusa, que isso também influencia. Então, é bem funcional, é muito coringa. Preciso ter mais de um óculos de grau e de sol? Não precisa, mas se puder, eu recomendo. Por quê? Vamos pensar no óculos de sol. Lá fora, solzão, praia, piscina, um óculos com uma lente mais escura vai fazer mais sentido, porque a proteção é maior. Agora, se você é aquela pessoa que sai, né, usa o óculos para sair de casa, entra no carro, sai do carro, deixa o menino na porta da escola, pega o menino, sai dali, passa no shopping, o óculos com uma lente mais clara vai te ajudar mais. Por quê? Porque você não precisa ficar tirando dentro do carro, não vai ficar muito escuro, dentro do shopping não vai ficar muito escuro, então acaba se tornando mais funcional. Então, pensando nessa questão, nessa estratégia, eu recomendo ter, sim, 2. Ou até que não seja essa a ideia, mas que seja um óculos mais clássico para o trabalho, para o dia a dia, dependendo da profissão, e um óculos mais descontraído para dias de praia, de piscina, viagem e dia com amigos, né? Então, eu sempre tenho eu sempre peço para que vocês avaliem isso, porque isso depende muito da rotina de cada um, da personalidade de cada um, do que vocês querem expressar em cada lugar, tá? E assim também para o óculos de grau. Então, um ambiente mais formal pede um óculos mais formal, um óculos mais... por exemplo, eu tenho usado óculos de grau quase que 100% do tempo, eu praticamente só tiro para dormir. Então, eu gosto de combinar ele com as roupas, eu gosto de combinar ele com o ambiente, eu gosto de combinar porque eu me sinto mais estilosa, mais bonita, até porque eu geralmente não arrisco muito na base dos looks, eu sou muito clássica, tanto de cores quanto de peças. Então, eu gosto de peças com muita funcionalidade. Então, a minha estratégia é óculos, acessório e calçado. São as peças que eu invisto com um pouquinho mais de frequência para trazer esse borogodó a mais aí na minha imagem, tá? Um modelo coringa de óculos, o modelo que você ame, que você põe e fala, meu Deus, que maravilhosa, fiquei linda. Ai, Raquel, mas não tem esse óculos. Acredite, ele existe. Por isso que comprar óculos, eu vou falar depois sobre comprar óculos, calma. As lentes mais escuras, pretas, são mais masculinas? Sim. Na verdade, elas não são mais masculinas, desculpa. Elas são mais duras, mais rígidas, mais frias. Então, geralmente, elas estão muito conectadas ao homem, que é mais endurecido, né? Uma coisa mais assim, mais bruta.
mais ríspida. Então, o óculos mais escuro, não só o óculos escuro, como uma armação mais robusta, um acetato mais robusto, também traz essa informação. E a lente mais clara, um acetato mais fino, ou né, uma cor mais clara, traz mais suavidade, mais delicadeza. Então, a gente tem isso aí. Ó, teorias, meninas, nós temos milhares, mas tudo é prática, tá? Tudo é colocar. Então, vamos falar agora, sair para comprar meu óculos. Coisas que vocês precisam se atentar. Eu uso mais o meu cabelo preso ou o meu cabelo solto? Se eu uso o meu cabelo preso, leve uma xuxinha para você prender o cabelo na hora. Faz um coque, faz um rabo, põe de lado, solta, põe parte no meio, põe para vocês visualizarem como vocês estão com aquela peça, tanto de sol quanto de grau. Conversem, riam, façam expressões faciais para vocês verem se o óculos vai movimentar, se não vai, se vai incomodar aqui no nariz, se não vai, se vai apertar demais aqui na lateral, se tá frouxo, se você abaixar a cabeça, se ele vai cair. Também é uma coisa importante para vocês visualizarem. Outra coisa que é legal para o óculos de sol, por exemplo, eu gosto que as pessoas, por exemplo, eu tô na praia, eu me importo com que as pessoas vejam para onde eu estou olhando, o que eu estou fazendo. Então, se eu não quero que ninguém veja, eu quero ficar tranquila, a lente precisa ser mais escura. E o oposto, a lente mais clara. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente a gente ouve assim, ó, o óculos não pode cobrir a sobrancelha. Isso tem uma explicação. Por quê? O nosso riso, a forma que a gente ri, os nossos dentes comunicam algo, as nossas expressões, o nosso olhar, a forma que você olha, o jeito que você movimenta a sobrancelha, tudo isso comunica algo. São expressões que no inconsciente coletivo nos diz alguma coisa. Está concordando comigo? Não está? Ficou espantada? Ficou assustada? Está feliz? Esse riso está sem graça? Então, quando você cobre a sobrancelha, você perde parte dessa expressão. Então, a pessoa que está na sua frente, que está falando com você ou que está fazendo uma leitura da sua imagem, ela tem mais dificuldade de fazer isso. Isso também é uma estratégia. Tanto que a gente vê jogadores de futebol que pintam o rosto, né, de cores, fazem aquelas pinturinhas assim escuras. Por quê? Para a gente não conseguir, para os jogadores não conseguirem identificar para onde ele está olhando. E isso é como se fosse uma venda nos olhos de quem está te observando e te analisando. Por isso que esconder bastante os olhos e a sobrancelha dificulta que o outro entenda ou sinta o que você pensa, o que você quer expressar, tá? Então isso também é uma estratégia. Vai comprar os óculos? Outra coisa que vocês precisam pensar. Faça a prova de todos os modelos, faça como eu disse, faça fotos e vídeos e não compre no mesmo dia. Vá para casa, analise aquilo, se olhe as imagens que vocês fizeram. Pense assim, tá grande demais, tá pequeno demais, cobriu muito o meu rosto, porque não tem, como eu falei, teorias temos muitos, mas a prática é diferente. Então, por exemplo, um óculos que cobre tudo, talvez eu me sinta extremamente confortável e confiante, porque ninguém está conseguindo ver o que eu estou pensando ou para onde eu estou olhando. E já tem outra pessoa que não vai se sentir. Então, não tem essa de, rosto redondo, óculos quadrado ou vice-versa. Não. A questão ela é muito mais ampla do que se pode imaginar. Então, as regras, entre aspas, básicas são testar, se analisar, olhar, fotografar, filmar e refletir sobre aquela compra para vocês voltarem depois com mais confiança. E aí sempre pensar, esse óculos é funcional? Ele se encaixa na minha rotina? Eu me senti bonita? Ele transmite o que eu quero? Ele é um óculos mais sério ou ele é mais jovem? Ele me deixou muito velha? Ele me deixou o quê? Eu gostei de mim assim, me senti bonita, poderosa, me senti confortável? Ele tá me machucando, não tá? Ele serve para usar em ambientes externos, ambientes internos? Eu consigo viajar com esse óculos? Eu consigo usar esse óculos com uma roupa mais informal ou não? Então são perguntas que têm que ser feitas. E aí, uma questão
Tem o óculos clássico, os modelos clássicos, e tem os modelos mais criativos, mais irreverentes. Quem é você? O que você consegue carregar daquilo ali? Você consegue carregar os modelos irreverentes em um dia de sábado ensolarado com os amigos? Ok, não consigo. Então continua no clássico, continua no tradicional, ou vice-versa. Eu sou uma pessoa descontraída, descolada, eu gosto de coisa diferente, tudo mais. Então o clássico, muito possivelmente, você vai se sentir mais envelhecida, vai se sentir mais formalzona, e aí às vezes você não vai conseguir se ver ali. E para finalizar aqui esse assunto de óculos, cuidado com tendências, porque a tendência é o tal do negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você começa a ver aquilo como uma coisa que você gosta, só que na verdade às vezes não tem funcionalidade, não é prático para você. E aí você viu tanto, lembra que eu falei que o nosso olho vai acostumando, o nosso cérebro vai acostumando com o que está vendo? E você acostumou, só que na prática ele não funciona para você. E isso não estou falando só de óculos, eu estou falando de praticamente todas as coisas que a gente compra e depois não usa, é porque possivelmente ele não é funcional para você. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.